Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de transformada de Laplace, então, certo? Começar esse tópico aqui. Então é importante que vocês acompanhem aqui com o material, tá? A parte aqui é um pouquinho diferente do que nós estamos trabalhando, tá? Então é importante que vocês vejam a aula e acompanhem aí, leiam o material, tá? Então, o que é a transformada de Laplace? Transformada de Laplace nada mais é do que uma transformação linear, tá? Vocês já viram lá em álgebra, né? O que é a transformação linear, tá? Dado um operador linear, né? Eu transformo uma função qualquer, eu levo ela para uma outra função, certo? É basicamente isso que é uma transformação linear. E essa transformação linear tem vários tipos, né? E a transformada de Laplace, então, é uma transformação integral, tá? Então, uma transformação linear que utiliza a integral, tá certo? Então já foi visto lá em cálculo, né, que a integral ela tem as propriedades de uma transformação linear, então por isso que ela é utilizada aqui como transformação linear em transformada de Laplace, tá? Então basicamente, antes de falarmos lá de Laplace, vamos considerar aqui que L é uma transformação linear, certo? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Então esse operador linear aqui vai operar sobre uma função f, tá? E como que é essa operação aqui? É uma integral, olha só, de f de t, tá certo? Então, vezes uma função g de s, tá? Então, veja só, estou fazendo uma integral dessa função f de t, que é a função que eu quero, né, fazer a transformada, tá, em relação a t, tá bom? E o intervalo é de 0 a mais infinito, tá? Por que de 0 a mais infinito? Porque geralmente aqui, esse t aqui corresponde ao tempo, tá? Pode ser outra variável, pode ser x também, tá bom? Mas em geral aqui, transformada de Laplace a gente usa para o tempo, tá? Nós vamos resolver um problema de viga também, utilizando transformada de Laplace, mas a ideia é a mesma, porque pensando em tempo, um domínio positivo, certo? De 0 a mais infinito, né? Que é a parte positiva, tá bom? Então veja só que então é uma transformação linear, tá? Eu vou pegar essa função, olha só, notem aqui, a função f de t, está na variável t, eu vou fazer uma transformação integral nela, do intervalo de 0 até mais infinito, tá? Ou seja, é uma integral definida, né? E sobra o que aqui? Se eu estou integrando essa função aqui com essa variável t definida, né, vai sobrar esse s aqui, tá bom? Então esse s aqui vai ser a minha nova variável, ou seja, o meu novo domínio. Então eu vou fazer uma transformação linear de f da variável t e levar isso daqui para uma nova função na variável s, tá certo? E essa variável aqui é chamada de núcleo da transformação que nós estamos trabalhando, tá certo? Bom, só por uma questão de notação aqui, vamos dizer o seguinte, nós vamos dizer o seguinte aqui, f minúsculo, tá? Então vou usar a variável minúscula para a função original, tá bom? Então minúscula é a função original. E a função transformada nessa nova variável s, eu vou usar a letra maiúscula, tá bom? Aqui só por questão de definição e notação, tá? Então minúsculo é a função original, maiúsculo é a função transformada. Então olha lá, f de t minúsculo, a função original, f maiúsculo de s é a função transformada, tá certo? Então notem aqui, quando eu aplico L em f de t, eu tenho um f de s, tá certo? Então só questão de transformação de notação. Bom, então essa aqui é uma transformação linear da álgebra, tá? Nada de novidade até agora. Então por que chama transformada de Laplace? Porque esse matemático aqui, Pierre Simon Laplace, ele estudou, né, ele fez essa transformação linear propondo que esse núcleo da transformação aqui fosse essa função aqui, olha só, um g de s igual a e elevado a menos s vezes t, tá? Então aqui aparece a variável s, né, transformada, e a variável t, que é a variável original. Então esse núcleo de transformação aqui foi proposto por Laplace, tá? Então chamamos essa transformada aqui, quando tem esse núcleo aqui, de transformada de Laplace, tá bom? A ideia dele aqui, depois foi desenvolvido por outros matemáticos, era resolver isso daqui
utilizar isso daqui para resolver equações diferenciais, tá? Então tá aqui, ó, problemas de valores iniciais, chamado de PVI. Então, olha só, a transformada de Laplace é dado por essa expressão, a integral, né, de 0 a mais infinito da função original vezes esse núcleo aqui, que é e elevado a menos s vezes t, tá certo? E o que é esse s aqui na transformada de Laplace? É uma variável complexa, tá? É um s igual a mais bi. Então eu pego uma função que tem a variável no tempo, né, no domínio real no tempo, e levo isso daqui para uma variável no domínio complexo, tá? Então a é a parte real, bi é a parte complexa, tá? Então a definição, né, tá aqui escrita a definição para vocês, dei uma lida isso daqui, mas é exatamente o que eu estou explicando, tá? Então olha só, vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Então eu quero calcular a transformada de Laplace dessa função aqui, f de t igual a 2, ou seja, uma constante, tá? Então olha só, a transformada é f de t vezes o núcleo da transformação. Eu estou integrando em relação a t, pessoal. A integral de e elevado a menos st, técnica de integração, né? Chamo o que está no expoente aqui de u, tá certo? E aí a gente vai encontrar esse resultado aqui, tá? E elevado a menos st dividido por menos s, tá? A variável de integração é t, correto? Então olha só, quando t vai para mais infinito, esse termo aqui, ó, é negativo, correto? Então vai ficar menos s vezes mais infinito, ou seja, vai ficar e elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito vai para zero, tá? Então, na parte positiva, isso daqui dá zero. Vai ficar zero menos a parte, o limite de baixo, né? T igual a zero. S vezes zero dá zero, e elevado a zero dá 1. Então, notem que essa integral aqui vai ficar zero menos 1 no numerador. 0 menos 1 dá menos 1. Menos dividido por esse menos aqui é mais. Vai ficar 2 vezes 1 sobre S, ou seja, 2 sobre S. Tá certo? Então, a transformada de Laplace da função f de t igual a 2, que é uma constante, é 2 dividido por S. Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, se aqui eu tivesse colocado 3, ia ficar 3 sobre S. Se eu tivesse colocado 5, 5 sobre S. Se eu tivesse colocado 1000, 1000 sobre S. Ou seja, a transformada de Laplace de uma constante qualquer vai ser a constante dividido por S, tá? Então tá aqui, ó, definido dessa forma. A transformada de Laplace f de t, sendo f de t uma constante, vai ser a constante dividido por S, beleza? Mais um exemplo aqui, ó. Eu quero calcular a transformada de Laplace de elevada a menos 3t. É o mesmo processo, tá? Então, vou aumentar um pouquinho aqui. Ó, a integral da função f de t vezes o núcleo da transformação. Como aqui a base é a mesma, a gente pode agrupar o expoente, certo? Multiplicação de mesma base soma o expoente, tá? Pronto. Integrando isso daqui. Qual que é a integral disso daqui? Então, faz uma transformação de variável aqui no expoente, vai ficar e elevado a menos s mais 3 vezes t dividido por menos, né? Tá aqui o menos aqui na frente, s mais 3, no intervalo de 0 a mais infinito. Aqui é a mesma coisa, ó, vai ficar um limite de cima menos o limite de baixo. Quando t for para mais infinito, isso aqui tudo vai, por causa desse negativo aqui, vai para menos infinito. E elevado a menos infinito vai para zero, certo? Então aqui vai ficar zero. Menos o limite de baixo, zero. Isso daqui tudo dá zero. E elevado a zero dá 1. 0 menos 1 vai dar 1. Menos 1, certo? Vezes esse menos dá mais 1. Então sobrou o quê? 1 dividido por S mais 3, correto? Notem aqui, pessoal. Aqui eu coloquei menos 3, certo? E aqui apareceu um mais 3, né? Se fosse aqui menos 5, aqui ia ficar mais 5. Se fosse menos 10, ia ficar mais 10. E se fosse 5 positivo, ou melhor, 3 positivo, ia ficar S menos 3. Então a gente percebe que se aqui for uma constante qualquer, a transformada de e elevado
Aí é uma constante vezes t vai ser 1 dividido por s menos a constante que aparece ali. Então aqui, ó, de forma geral, a transformada de Laplace dessa função aqui, de uma exponencial nessa forma, vai ser 1 dividido por s menos aquele expoente ali. Tá? Então, uma relação geral aqui que nós acabamos de encontrar. E vamos fazer aqui para uma função trigonométrica, né? A transformada de Laplace de seno de 5t. Então o processo é o mesmo. A integral da função vezes o núcleo da transformação. Notem aqui que isso daqui, ó, é um produto de seno vezes um exponencial, tá? Isso aqui é uma integral por partes, né? Nós já vimos lá, já em cálculo 2, né, matemática 2, vocês já viram isso daqui, tá? Então, uma integral por partes. Quem não lembra, procura lá nos livros aí na internet, integral por partes, tá? Então, aqui nós vamos fazer duas integrais por partes, e aí nós vamos chegar nesse resultado todo aqui, tá bom? Tá aqui. Então, a integral de seno de 5t vezes e elevado a menos st vai dar tudo isso daqui, tá certo? O intervalo de 0 a mais infinito. Então, primeiro o limite de cima, tá? Então, olha só, aqui é seno de 5t e cosseno de 5t, correto? O t vai para mais infinito. Independentemente do valor de t aqui, seno e cosseno vai ficar entre 1 e menos 1, certo? Vai ficar oscilando entre 1 e menos 1, ou seja, todo esse intervalo aqui é finito, né? Um número entre 1 e menos 1 ali, a menos desse 5 e esse s multiplicando, tá? Então, isso aqui tudo é um número. Então, vamos avaliar o que acontece aqui. Quando for mais infinito, nós já vimos que isso daqui vai para zero, certo? Então, tudo isso daqui vai para zero. Menos o de baixo, tá? Quando for zero, então, ó, 0 vezes tudo isso daqui, que é um número, dá zero, beleza? Menos a parte de baixo. Agora, quando t for zero, e elevado a zero dá 1. Vamos ver, 5 vezes 0 dá 0, seno de 0 é 0. Então, aqui deu 0. Cosseno de 0 é 1. Então, 5 vezes 1 dá 5, tá? Então, vai ficar menos 5, né? É 0 menos 1 vezes 5 aqui, desculpa. Tá? 0 menos 1 dá menos 1, né? Vezes esse menos aqui dá mais, tá bom? Então, vai ficar 1 vezes 5. Então, olha só, 5 dividido por s ao quadrado mais 5 ao quadrado, tá? Então, aqui de novo, nós vemos um padrão, tá? Ó, a função original é 5t, seno de 5t, que apareceu aqui 5 e aqui 5 ao quadrado, tá? Então, de forma geral, se eu tenho uma função seno de a vezes t, onde a é uma constante qualquer, o que vai acontecer? A transformada vai ser a dividido por s ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Fica agora aí como um exercício para vocês fazerem aqui a do cosseno, tá? Em vez de seno aqui, coloquem cosseno e vejam o que vocês encontram, tá bom? Próxima aula a gente vai desenvolver isso daqui, tá bom? Aqui, vamos melhor. Então vamos lá, falar agora de transformada de derivadas, né? Se o objetivo aqui é resolver equações diferenciais, nós precisamos falar das derivadas, né? A transformada da derivada. Então, agora considere aqui, ó, que eu vou calcular a transformada, né? Que é uma operação, uma transformação linear, né? Que é uma integral da derivada de f. Então, olha só, é o mesmo processo. Eu vou integrar isso daqui, né? A derivada vezes o núcleo. Então, olha só, aqui eu tenho um produto, certo? Então, para resolver esse produto aqui, como eu não conheço essa derivada aqui, eu vou tentar aplicar aqui a integral por partes, tá? Integral por partes é aquela vai ser integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Então, desse produto aqui, eu vou chamar um dos dois para ser u, correto? A variável u da integração, e o outro vai ser dv. Quem que eu vou chamar para ser u aqui? Melhor, u. Eu vou chamar esse termo, correto?
porque na integral por partes, eu escolho o u, eu tenho que derivar esse u, tá? Então, eu escolho esse u aqui porque eu sei derivar ele, tá bom? E esse aqui, então, esse outro termo aqui é dv, eu vou chamar de dv, tá? Então, por que eu escolhi esse aqui para ser dv? Porque eu preciso integrar o dv para encontrar quem que é a variável v, correto? Então, se aqui eu tenho a derivada primeira, eu sei que a integrar uma vez isso daqui volta na função f, correto? Então, é mais conveniente chamar isso daqui de dv. Então, vamos lá. Então, vai ser u vezes v, correto? Olha só. Então, v é a integral disso daqui, a integral dessa derivada é a própria função f, original aqui, tá? No intervalo de 0 a mais infinito, beleza? Menos integral de v, tá aqui a função, vezes du. du é a derivada desse u aqui que nós chamamos, tá? A derivada de exponencial é exponencial vezes a derivada do expoente aqui. Então, tá aqui, ó, menos. Beleza? Então, esse menos vezes menos vai ficar mais, né? Olha só. Quando t for para mais infinito, esse aqui nós vimos que vai dar zero. Tá? Zero vezes isso daqui, essa função aqui dá zero, né? Então, beleza. E quando t for zero, isso daqui vai dar 1. E aqui vai ficar f de zero. Como nós não conhecemos a função f, então vai ficar denotado aqui por f de zero. Então vai ficar 0 menos a função no ponto zero. Tá aqui, ó. Tá? Então, tudo isso daqui é menos f de zero, ou seja, menos a função no ponto zero. Tá? Menos vezes menos dá mais, está aqui. Como a minha integral é em t, esse s multiplicando aqui é uma constante, eu posso colocar ele fora da integração aqui multiplicando. O que é isso daqui, gente? Olha só. Não é exatamente a definição de transformada de Laplace? Né? Eu não consigo resolver isso daqui porque eu não conheço a função f. Mas eu sei que isso daqui é exatamente a definição da transformada de Laplace. Vamos voltar aqui para ver a definição. Opa. Olha só. Isso aqui é exatamente a definição da transformada de Laplace. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha só. Eu vou dizer que isso daqui é a transformada da função f, ou seja, f maiúsculo. Tá? E eu tenho esse s multiplicando. Então, concluímos que a transformada da derivada vai ser a variável s vezes a função transformada menos a função original no ponto zero. Né? Aqui, olha só. Então, a transformada de Laplace, ó, de uma derivada, leva dessa função f, que tem uma derivada, para essa função transformada aqui. Esse termo aqui é conhecido, né? Ou seja, é a condição inicial do problema. Isso aqui é um valor dado do problema. Tá bom? Então, o meu problema, minha equação diferencial, que envolvia derivada na função original f, agora virou uma função algébrica. Olha só, não tem derivada da transformada aqui. Eu tenho só a função transformada. E essa que é a grande vantagem da transformada de Laplace. Eu saio de uma equação que tem derivadas e vou para uma equação algébrica nessa nova variável aqui. Tá? Estou falando agora aqui da transformada de Laplace para uma derivada de segunda ordem. Né? Então, aplicando aqui a transformada de Laplace, né, para uma derivada de segunda ordem, o mesmo processo. Né? Então, eu tenho a integral dessa derivada vezes o núcleo da transformação, né, em relação a t. Então, uma integral por partes aqui. Então, chame isso daqui de dv, certo? E isso daqui de u. Né? Então, se isso daqui é dv, para encontrar a variável v, nós integramos uma vez, certo? Então, como eu tenho a derivada segunda, integro uma vez, vai virar uma derivada primeira, certo? Então, está aqui. U vezes v, né? Então, esse aqui é o u que eu chamei. Esse aqui é v, né? Que é a integral da derivada segunda. No intervalo de 0 a mais infinito. Isso daqui a gente já viu, né? Esse termo aqui, quando for mais infinito, isso daqui dá zero. Zero vezes isso daqui é zero.
Vai ficar 0 menos no ponto 0, isso daqui dá 1. Isso daqui é a derivada de f no ponto 0, certo? Nós não conhecemos a derivada da função f, então eu vou deixar denotado aqui, ó, derivada de f no ponto 0, tá? Negativo aqui, porque então vai ficar 0 menos essa derivada no ponto 0, tá? Então fica negativo aqui. Menos a integral de v vezes du, correto? Então se eu chamei isso aqui de u, né, du é a derivada, tá? Então tá aqui. Olha só, menos s está multiplicando. Multiplicado por menos aqui dá mais. A minha integral é em t, então esse s aqui é constante. Eu posso colocar fora da integral aqui multiplicando. Então tá aqui, certo? Então esse termo aqui a gente conhece, né? Já defini para vocês. Agora olha só esse termo aqui que sobrou, né? Coloquei o s aqui para multiplicando aqui fora. Isso daqui não é exatamente a definição da derivada de primeira ordem que nós acabamos de ver. Olha só, se eu comparar essa expressão com essa daqui, é exatamente a derivada de primeira ordem. E essa derivada de primeira ordem aqui, nós já temos o resultado dela, ó, essa aqui, certo? Então eu posso pegar esse daqui e substituir aqui. Olha só. Então, derivada da a transformada da derivada de primeira ordem, ó. Então substituir aqui, tá? Então S multiplica tudo aquilo ali, desenvolvendo. Então a derivada de uma a transformada de uma derivada de segunda ordem vai ser s ao quadrado, que multiplica f de s, né, que é a função transformada, menos s vezes f original, né, o f minúsculo no ponto 0, menos a derivada primeira no ponto 0. Tá? Então notem aqui, ó, que eu saio de uma derivada de segunda ordem e levo para uma função transformada, que não tem derivada, é uma função algébrica. Mas notem só, aqui o que apareceu? Apareceu f no ponto 0 e a derivada no ponto 0, ou seja, duas condições, né? Lembra lá de equações diferenciais, se eu tenho uma derivada de segunda ordem, eu preciso de duas condições para essa derivada. As duas condições já são impostas diretamente aqui na equação, tá? Na equação transformada, tá bom? Então a gente não precisa encontrar duas constantes, né? As constantes já aparecem aqui, olha só, quando eu substituo as condições iniciais, tá bom? Então essa que é a ideia básica. Agora eu vou fazer um exemplo aqui com vocês, né? Então olha só, resolver essa equação diferencial. Então nota que é uma equação diferencial de segunda ordem não homogênea, né? Porque tem um termo independente aqui igual a 2. E foi dado duas condições, né? No ponto 0 a função u vale 1 e no ponto 0 a derivada vale menos 2. Então eu aplico a transformada de Laplace nessa equação diferencial, tá? Como nós vimos, é uma equação, o que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro, certo? Então aplico a transformada de Laplace desse lado e desse lado também. Então apliquei a transformada desse lado e desse lado. Olha só, a transformada aqui de uma constante, certo? Só que, ó, como eu tenho uma soma e a transformada é uma operação linear, né? Então eu posso fazer a transformada de cada um desses termos aqui, tá? Então tá aqui, ó, separei em 3 transformadas. Agora olhando cada termo, ó, a transformada de uma constante nós já temos, é a constante dividido pela variável s. Ó, 8 que multiplica a transformada de Laplace da função u. Como nós não conhecemos a função u, eu vou deixar indicado, ó, eu vou usar um maiúsculo aqui, por quê? Para indicar que esse u aqui é a transformada de Laplace da função u, tá? Ou seja, eu não conheço, então eu deixo indicado. 6 vezes a transformada da derivada primeira. Derivada primeira nós já temos, né? Acabamos de calcular, ó, s vezes a função transformada menos a função no ponto 0. Olha só, a condição inicial aparecendo aqui já não é dado aqui, então é só substituir. E a transformada da derivada segunda, olha só, a transformada da derivada segunda aparece aqui. Então olha só, a condição dada que nós conhecemos e aqui a derivada, né, no ponto 0 também conhecemos. Então é só substituir aqui. Ó,
tá aqui, substituir. Vale 1 esse aqui, a derivada que vale 2, né, menos 2, né? Então vamos, ó, então aqui essa derivada, a função, a derivada, aqui, aqui ó, olha só, u de 0, então tá aqui, correto? Então substituir aqui, tá? Substituindo aqui, ó, tenho menos com esse menos dá mais, vai ficar 2, 2 menos 6 dá menos 4, ó. Menos S vezes 1 dá menos S, tá aqui. E esses termos aqui, ó, multiplica U e multiplica U, correto? O que eu fiz? Coloquei em evidência, tá? Coloquei em evidência isso daqui, tá bom? Então tá aqui, ó. O que multiplica U? S ao quadrado, 6S e 8. Então tá aqui, ó, S ao quadrado mais 6S mais 8, tudo isso multiplicando U. Essa é a nossa incógnita, certo? É a função. Então, numa equação diferencial eu quero encontrar a função. Nesse caso, virou uma equação algébrica, né? Basta isolar U agora. Então, isolando U aqui, menos S menos 4, né? Soma ambos os lados, aqui vai ficar mais S mais 4, certo? E depois divido ambos os lados por S ao quadrado mais 6S mais 8, tá? Então tá aqui, ó, 2, né, dividido por S, dividido por todo esse termo aqui, mais S mais 4 dividido por todo esse termo, correto? Então tá aqui, ó, eu encontrei a função transformada, tá? Esse trabalho que nós tivemos agora aqui para encontrar a função transformada. Agora eu quero fazer o inverso, tá? O que é o inverso? A nossa função original é U minúsculo de t, né? Não é U de S. Eu não quero a minha função no plano complexo, eu quero no plano real, né? Na variável real, então eu tenho que fazer o inverso. Então o que eu faço? Eu vou simplificar da maneira que eu posso isso daqui, tá? Como? Nesse caso aqui, olha só, S ao quadrado mais 6S mais 8, eu posso escrever como sendo produto de S mais 4 que multiplica S mais 2, tá? Então eu vou substituir isso daqui aqui, ó, tá aqui. Ó, eu tenho S mais 4 dividido por S mais 4, sobra 1. Então tá aqui, tá bom? E agora aplicando a transformada inversa. A transformada inversa eu teria que fazer uma integral disso daqui, né, em relação a S, só que é no plano complexo, tá? Isso daqui foge do nosso objetivo do nosso curso, então nós vamos usar a tabela de transformada, tá? Mas isso daqui na outra aula eu vou explicar como que eu saí daqui e cheguei nisso daqui, ó. Então a transformada inversa de Laplace dá isso daqui, ó. E elevado a menos 2t mais 1/4 de e elevado a menos 4t. Notem aqui, ó, menos 2 e aqui é um menos 4. Não são exatamente as raízes aqui, ó. S igual a menos 2 e S igual a menos 4 são as raízes desse polinômio. Ou seja, são os autovalores, são as raízes da nossa equação característica, tá? São as raízes da nossa equação característica lá da nossa equação original. Isso aqui ficaria 1m ao quadrado mais 6m mais 8. Olha só, 1s ao quadrado mais 6s mais 8. Então dá as raízes da nossa equação característica, né? Se nós não utilizássemos a transformada de Laplace, tá? Meio e 1/4 são quem? C1 e C2, que saiu direto quando eu coloquei as condições, ó, iniciais do meu problema. E esse 1/4, esse termo independente, é a parte não homogênea. A parte não homogênea dessa equação aqui, ó, não é igual a 2. Então essa é a parte não homogênea. Então a transformada de Laplace, ela resolve uma equação diferencial, já encontra as raízes da equação característica e já encontra os coeficientes C1 e C2 e a parte não homogênea, tá? Então a transformada de Laplace tem essa vantagem de fazer tudo isso, tá? De uma vez só. Aconselho que vocês peguem essa equação, resolvam ela utilizando o método visto anteriormente, tá? Encontrem a equação característica, a solução homogênea, não homogênea e comparem com esse resultado aqui, tá bom? Na próxima aula eu vou mostrar como nós vamos pegar isso daqui e chegar nisso daqui, tá certo? Então,
Pessoal, tenham uma boa aula aí e bons estudos a todos.